Olá a todos e todas. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, enfim. Tempo sem aparecer por aqui, agora estamos retomando nossas aulas online, né? E aí, pessoal, esse vídeo aqui, essa aula, ela é gravada com o propósito de tratar de um assunto muito importante, que é a condição jurídica de estrangeiro, perfeito? Então, eu aconselho vocês, além da apostila que eu já disponibilizei para vocês no portal acadêmico, buscarem a leitura de um manual. Inclusive, eu lembro que eu mandei num grupo de WhatsApp recentemente um livro, tá bom? Um livro de direito internacional. Então, naquele livro de direito internacional ali, vocês vão conseguir encontrar esse conteúdo que nós vamos trabalhar aqui agora. Vamos falar então hoje da condição jurídica de estrangeiro. O objetivo, portanto, dessa nossa aula é apresentar a vocês o regramento geral, fazer uma análise, fazer uma análise da lei 13.445 de 2017, ok? E a partir da análise dessa legislação, entender o modo como se dá, enfim, a situação do estrangeiro aqui no Brasil, enfim, a sua entrada, sua permanência, quais são os requisitos para permanecer no Brasil, enfim, a questão do asilo político, da repatriação. Nós vamos analisar tudo isso quando do estudo da condição jurídica do estrangeiro, perfeito? Então vamos começar aqui, pessoal, a nossa análise, fazendo uma importante afirmação e assim, para a partir daí a gente conseguir compreender o nosso objeto de estudo. Quando a gente fala em estrangeiro, né, é importante a gente destacar que todas as nações, pelo fato de serem soberanas, elas não são obrigadas a aceitar nenhum tipo de estrangeiro no seu território. E isso é importante que fique bem claro. Então nenhum país pode ser obrigado, por qualquer motivo que se possa alegar, de aceitar a presença em seu território nacional de estrangeiros. E digo isso porque certo dia um aluno me questionou a respeito da situação da Coreia do Norte. Logicamente que a Coreia do Norte não há quem defenda, é um regime ditatorial, comunista, ditatorial perverso, não há quem defenda a Coreia do Norte, mas me surgiu essa pergunta: professor, as grandes nações democráticas, enfim, elas possui uma relação internacional muito boa, e a gente consegue ver que pode ocorrer a viagem turística, enfim. Já a Coreia do Norte, ela não admite estrangeiros no seu território, enfim, excepcionalmente ali é limitado o número de turistas por ano, enfim. Foi feito esse questionamento, eu falei, olha, de fato, isso é a característica de um país extremamente fechado, como é a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, enfim, mas isso por si só não é nenhum demérito para a Coreia do Norte. Ela pode ser criticada por outros elementos, como por exemplo a supressão de diversas garantias de direitos fundamentais, de liberdade, enfim, mas a questão de permitir ou não estrangeiros no seu país, isso não é algo que possa ser objeto aí, ser analisado como elemento de crítica direta à Coreia do Norte ou a qualquer outro país. Isso se dá pelo seguinte motivo: os países eles são soberanos, e a admissão de estrangeiros no seu território, portanto, é um ato discricionário. Então, a primeira informação importante é essa, que a aceitação, a admissão de qualquer estrangeiro no seu território nacional é um ato discricionário. Nenhum país ele pode ali ser obrigado, ser compelido a aceitar a presença no seu território de estrangeiros. Então, todo país, ok? Todo país soberano ele pode ali dispor a respeito da autorização, enfim, da entrada e da permanência de estrangeiros no seu país. Bom, além disso, pessoal, feita essa abordagem inicial, é importante anunciar para vocês também que o objeto de estudo nosso aqui, ao estudar a situação jurídica do estrangeiro, se dará pela análise de dois documentos legais. Primeiro, a Convenção de Havana de 1928, né, Convenção sobre a Convenção de Havana, que trata das relações relações diplomáticas e também do direito de permanência em estados estrangeiros por turistas, enfim, estrangeiros, e também a Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954. Então, são duas convenções internacionais, a Convenção de Havana de 1928 e a Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954.
Além dessas duas convenções, nós temos a Lei 13445 de 2017, que estatui para nós ali, estabelece a lei de imigração. Antes nós tínhamos o chamado Estatuto do Estrangeiro, né? Nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado e entrou em vigor em 2017, a lei de imigração, ok? Então, essa lei de imigração, ela que trata ali, regulamenta a situação jurídica do estrangeiro que viva no país. Então, todo o regramento jurídico deve observar a 13447 de 2017. Então, dica para vocês: leiam a Convenção de Havana de 1928, leiam a Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954 e leiam a Lei 13447 de 2017. Perfeito? Bom, para começar aos comentários da Lei 13445 de 2017, vamos tratar aqui dos princípios previstos na referida lei, que são os princípios aplicados aí, os princípios e as garantias dos estrangeiros, perfeito? Importante a gente inaugurar a nossa fala a respeito da condição jurídica do estrangeiro, abordando os princípios, ou seja, as regras norteadoras, as regras fundamentais norteadoras do trato do estrangeiro, perfeito? Então, vamos lá. O artigo 3º diz o seguinte: a política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Primeiro princípio, o princípio da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Primeiro inciso aí do artigo 3º, ele diz para nós que os direitos humanos eles são universais, são indivisíveis e são independentes, ou seja, todo cidadão de qualquer país do mundo, ele tem direito à proteção, à prevalência dos seus direitos humanos. Então, os direitos e garantias fundamentais são respeitados em qualquer lugar do mundo. Então, um estrangeiro que venha de um país do continente africano, que venha do continente europeu, da Europa, da Ásia, da Oceania, não importa. No Brasil, o Brasil então observa o princípio da universalidade, da indivisibilidade e da interdependência dos direitos humanos. O Brasil, portanto, se reporta à Carta da ONU, enfim, que trata ali, a Carta de 1955 da ONU, que trata dos direitos e garantias fundamentais do ser humano, perfeito? Seguindo o inciso 2, o segundo princípio é o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. Portanto, o Brasil, ele se importa também, e aí o segundo princípio é o princípio de repúdio e prevenção à xenofobia. E xenofobia é todo tipo de manifestação de ódio em razão da situação do estrangeiro. Então, veja, isso acontece no Brasil, a gente sempre ouve noticiários de haitianos que sofrem, né, tipos de violência moral, agredidos através de palavras, algumas vezes agredidos fisicamente, enfim. Isso tudo são manifestações xenofóbicas. Então, o Brasil, ele se pauta aí pelo repúdio à xenofobia e estabelece ali, inclusive, pena, enfim, para indivíduos que, de certo modo, pratiquem atos xenofóbicos, preconceituosos dessa natureza. Além disso, o racismo, enfim, qualquer forma de discriminação também por orientação sexual, por religião, perfeito? Então, uma religião de matriz africana não pode ser um estrangeiro que viva no Brasil, ele não pode sofrer nenhum tipo de discriminação por exercer a sua religião, por exemplo, de matriz africana, por costumes, enfim, perfeito? Desde que, logicamente, esses costumes, a manifestação dessa religião não ofenda né, os valores, enfim, a moralidade pública aqui no Brasil. Seguindo, inciso 3, não criminalização da migração, ou seja, o Brasil ele se manifesta pelo princípio de não criminalizar o fato do indivíduo ser um estrangeiro, ou seja, busca-se assim evitar a edição de normas, de leis que possam criminalizar simplesmente o fato do indivíduo ser imigrante, enfim, normas penais que possam aplicar a pena
a um imigrante ilegal, enfim, a não criminalização da migração, perfeito? Inciso 4, não discriminação em razão de critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Ou seja, os mesmos critérios para a admissão de estrangeiros no país, ele vai ser observado para um italiano, para um haitiano, para um venezuelano, não importa, não importa. Os mesmos critérios para admissão de um estrangeiro, eles serão observados para todos os países, para que nós não tenhamos um tratamento desigual, no sentido de que, olha, eu dou um tratamento a uma determinada nação e outro absolutamente diferente para um estrangeiro de um determinado país. Então, o Brasil se preocupa em combater esse tipo de prática. Além disso, o inciso 5 trata da promoção de entrada regular e de regularização documental. O princípio, então, voltado aí, né, de promover a regularização dos estrangeiros. Então, o Brasil tem essa preocupação de proporcionar a regularização, a documentação desses estrangeiros que porventura estejam ilegais no Brasil. Além disso, sexto princípio, o princípio da acolhida humanitária. Ok? Acolhida humanitária. O Brasil se apresenta aí como um país, portanto, acolhedor dos imigrantes, enfim, de certo modo, o Brasil sempre foi um país muito pacífico, muito sereno nas suas relações internacionais, e aí nós percebemos que o estatuto na verdade o regulamento aqui do imigrante, ele vem nessa mesma linha, então o acolhimento humanitário, certo? O acolhimento ainda para os ilegais, então se porventura um Brasil, um estrangeiro que tentou entrar ilegalmente no Brasil for pego, merece um tratamento digno, respeitoso, até a sua deportação para o país de origem, ele precisa aí ter um tratamento humanitário, uma acolhida humanitária, perfeito? Bom, inciso 7, desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil. Então, dentro das relações internacionais, juntamente aos imigrantes, o Brasil ele se pauta também no sentido de garantir o desenvolvimento econômico, né? Então o Brasil sempre buscando estabelecer relações diplomáticas para fortalecer o turismo no Brasil, enfim, desenvolvimento da cultura local, isso são princípios, são vetores, né, pelos quais o Brasil orienta a sua política de imigração. Inciso 8, garantido o direito à reunião familiar. Então, garantir que um imigrante residente no Brasil tenha contato com a sua família. Então imagine, eu tenho um residente no Brasil, mas ele quer ter acesso, visitar a sua família, enfim, o Brasil pode admitir a entrada para essa única finalidade dos seus parentes, para que eles venham ao país, visitem e depois voltem para a sua nação. Então o direito aí, garantido o direito à reunião familiar. Então se existe uma pessoa, um imigrante aqui no país, ele tem uma certa facilidade aí de conseguir trazer os seus parentes para visitá-lo, certo? E uma facilitação na expedição desse visto, com certeza, seguindo aí o princípio da garantia do direito à reunião familiar. Inciso 9 também, igualdade de tratamento e de oportunidade ao imigrante e a seus familiares, ok? Então, o imigrante no Brasil, ele tem o mesmo tratamento aí ao cidadão brasileiro, igualdade de condição, igualdade de acesso aos serviços públicos, enfim, tanto ele quanto aos seus familiares. Inciso 10, que trata do princípio da inclusão social, laboral e produtiva do imigrante por meio de políticas públicas, né? Então o Estado, através, por exemplo, de parcerias público-privadas, pode elaborar projetos, enfim, cursos profissionalizantes de capacitação para esses imigrantes que venham para o Brasil e para que esses indivíduos não se tornem uma massa ociosa que podem aí, porventura, causar problemas, né? O Brasil então se preocupa para alocar esses indivíduos, incluí-los socialmente, integrá-los, né, socialmente, através de ocupação, de estudo, enfim. Então a inclusão social, laboral e produtiva desse imigrante é um dos princípios vetores aí da política imigratória brasileira. Inciso 11, acesso igualitário e livre do imigrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Então, um imigrante que vive no Brasil tem direito a receber Bolsa Família, a receber
todos os auxílios do governo, direito de ter acesso ao SUS, à educação pública na escola, universidade, enfim, assistência jurídica, assessoria pela Defensoria Pública, os mesmos direitos que são reservados ao brasileiro nato, enfim, ao brasileiro naturalizado, também são observados aqui aos imigrantes, ok? 12. Promoção e difusão dos direitos, liberdades, garantias e obrigações do imigrante. Então, um dos princípios também que regulamentam a política pública migratória no Brasil é a difusão desse conhecimento, dos direitos. Olha, o imigrante, você tem distribuição de cartilhas, orientação do imigrante assim que ele chega no Brasil, enfim, todo tipo de atividade voltada a cientificar, a notificar esse imigrante de quais são ali os seus direitos, perfeito? Seguindo também, 13, diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do imigrante. Então o Brasil também se regulamenta aí pelo princípio desse diálogo sempre coletivo, social, buscando implementar políticas de inclusão imigratória, ok? Inciso 14, fortalecimento da integração econômica, política e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas, ok? Seguindo aí aquela política de acolhimento, enfim, de solidariedade. Inciso 16, integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço. Então, todo tipo de apoio do aparato do Estado, né? Não só através da polícia, mas através de serviços sociais, enfim, para atender a essa população que fica na região de fronteira, né? Porque muitas vezes essas cidades, localidades, elas sofrem um impacto econômico, demográfico, enfim, um choque cultural por conta dessa proximidade com residentes da outra nação. Então, dentro dessas regiões, o Estado ele tem a preocupação de estabelecer políticas públicas, iniciativas, enfim, buscando dar essa assistência e suporte para que esse impacto migratório não seja prejudicial e que o convívio entre esses indivíduos possa ser o mais harmônico possível. Inciso 17, proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante. Então, assim como nós temos no ECRIAD, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o princípio da prevalência do interesse do menor, em relação ao menor imigrante também. Então, há aqui a prevalência, a proteção integral, o princípio da proteção integral que se aplica ao Estatuto da Criança e do Adolescente também aqui se vê em relação ao menor imigrante, perfeito? Então, os mesmos direitos que se garantem pelo ECRIAD ao menor brasileiro se garante também ao menor imigrante, perfeito? Seguindo observância ao disposto em tratado. Então, o Brasil ele vai reger as suas práticas de política migratória de acordo com aquilo disposto nos tratados dos quais o Brasil faz parte. E é até por uma questão lógica, né? O Brasil não pode praticar nenhum ato que vá contra os seus tratados, porque ele pode sofrer algum tipo de penalidade, enfim. Além disso, o Brasil rege pelo princípio da proteção do brasileiro no exterior. Então, os brasileiros que eventualmente vivam no exterior, em outros países, o Itamaraty, que é ali o órgão responsável pela representação dos países no exterior, o Brasil então tem esse cuidado, esse princípio de proteção do brasileiro no exterior, para atender ali uma assistência jurídica, uma assistência médica, enfim, o Brasil tem sempre essa atuação no estrangeiro para proteção dos seus nacionais, ok? Inciso 20 diz migração e desenvolvimento humano no local de origem como direitos inalienáveis de todas as pessoas, ok? O Brasil, logicamente, por ser um país que, pelo menos no texto constitucional, tem um rol ali extenso, né, de direitos e garantias fundamentais, não um rol taxativo, mas um rol significativo de direitos e garantias fundamentais, também se preocupa na promoção aí, do desenvolvimento humano desse imigrante, enfim, a partir daquilo que se entende como direitos inalienáveis e pertencentes que todas as pessoas possuem, portanto, perfeito? Além disso, o inciso 21, promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil nos termos da lei. O princípio
comentado aqui de promoção do conhecimento acadêmico, visa o quê? Reconhecer a titulação acadêmica dos estrangeiros, porque imagine um médico formado na Itália, enfim, ele logicamente que nos termos da lei ele vai precisar validar o diploma dele, enfim, fazer todo o procedimento interno no Brasil para que ele possa exercer a sua profissão no Brasil, mas um dos princípios é justamente esse, é promover esse reconhecimento acadêmico, né? Afinal de contas, a profissão, a ocupação compõe a identidade desse imigrante, aquilo que ele é em sua essência também. E por fim, inciso 22, repúdio a práticas de expulsão e de deportações coletivas. Então o Brasil ele tem uma prática ele tem uma orientação no sentido de não praticar esse tipo de expulsão do país ou de deportações coletivas, como por exemplo a gente vê com os Estados Unidos, né? É comum nós vermos aí nos noticiários deportações coletivas, um avião inteiro vindo para o Brasil, tipo, mais de 300, 2, 3 aviões, mais de 600 brasileiros sendo deportados coletivamente para o Brasil. Então, o Brasil ele não tem essa prática, não segue então aí o princípio de repúdio à prática de expulsão ou de deportação coletiva. Perfeito? Bom, esses são, pessoal, os princípios diretores, né, as diretrizes básicas aí do previstos aí então na legislação, enfim, que é importante vocês estudarem e ter noção aí desses princípios. Logicamente que não é interessante, não é aconselhável que vocês fiquem gravando esses princípios, mas o conhecimento deles, eles possibilitam uma interpretação, um entendimento melhor de qual tipo de política imigratória o Brasil trata. Então a gente consegue ver que o Brasil é um país absolutamente receptivo ao imigrante, um país absolutamente solícito, enfim, inclinado a reconhecimento de direitos, enfim, isso é algo absolutamente positivo e não poderia ser diferente, haja vista o próprio espírito da nossa Constituição. Perfeito? Bom, além dos princípios, pessoal, previstos aí na lei, eu quero dar um salto com vocês para comentar o artigo 12 da Lei 13.445 de 2017, que vai tratar ali dos tipos de vistos, ok? Afinal de contas, o que é o visto? O visto é um documento de autorização de permanência ou de entrada ou de permanência de um estrangeiro no país, simples assim. Então, visto é um documento de autorização para entrada ou permanência de um estrangeiro em determinado país. Então, para que eu entre ou permaneça nos Estados Unidos, eu preciso do visto expedido pelo governo norte-americano, através da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Eu vou até a embaixada, faço a solicitação do visto, e eles me autorizam, me dão esse visto. Com esse visto eu estou autorizado a entrar nos Estados Unidos, e aí autorizado a entrar em diversos outros países. Cada país ali tem a sua política migratória, a sua política de expedição de vistos. Então, visto, portanto, o conceito de visto pode ser conceituado, portanto, como um documento autorizador de entrada ou permanência do estrangeiro em seu país. E aí nós temos alguns tipos de vistos que estão previstos no artigo 12. Vamos a eles. Nós temos, então, o visto de visita, o visto temporário, o visto diplomático e o visto oficial. Além disso, temos o visto de cortesia. Vamos ver cada um desses tipos de vistos. Começando aí pelo visto de visita. O visto de visita, pessoal, ele será concedido ao nacional de outro país que viaja ao Brasil para estadias de até 90 dias sem qualquer intuito imigratório ou de exercício de atividade remunerada. Ok? Esse visto de visita nada mais é do que o visto de turista, tá? Então, qualquer pessoa que venha ao Brasil para ficar num prazo máximo de 90 dias, e desde que não seja para exercício de nenhuma atividade remuneratória, ou não venha com alguma finalidade imigratória de morar, fixar residência no Brasil, será dado então um visto de visita e o visto de turismo para que qualquer estrangeiro possa visitar o Brasil. Inclusive, visto no Brasil, a facilitação é muito grande. Não tenho conhecimento de alguém que não tenha conseguido visto de entrada no Brasil. O Brasil sempre muito solícito, principalmente visto para turistas, ok? Segundo aí, o visto temporário.
Ok? O segundo tipo de visto é o visto temporário. Vamos ver o que diz o visto temporário. O visto temporário é o visto concedido ao estrangeiro que pretenda permanecer no país por um período e finalidade pré-determinado. Com base no estatuto, poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil em viagem cultural ou missão de estudos, em viagem de negócios, na condição de artista ou desportista, na condição de negócios, na condição de estudante, na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria sob o regime de contrato ou serviço de governo. Então esse visto temporário ele é concedido para aquele indivíduo que vai vir para o Brasil e praticar durante um determinado tempo, enfim, um trabalho, um labor, algum tipo de atividade. E aqui, pelo próprio conceito que nós falamos aqui, a gente pode ver ali, por exemplo, com o visto concedido, visto temporário, dando o exemplo ali do jogador de futebol. Imagine um japonês, a gente tem agora aí, quem está acompanhando o futebol, a gente tem um japonês no Botafogo, né? Logicamente, esse japonês ele teve um visto temporário para ficar aqui no Brasil, então ele tem um contrato de duração, né? Um contrato dele junto ao Botafogo lá de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei exatamente qual é o contrato, né? Um tempo de duração, mas ali ele tem esse visto temporário para permanecer no Brasil. Por quê? Porque ele veio para cá com uma finalidade específica. E uma coisa, um estrangeiro que vem para o país para participar de um trabalho social, enfim, participar de um trabalho missionário, fazer um tipo de pesquisa, estudos também, ok? Então esse é o visto temporário. Então para quem vem para o Brasil estudar, para trabalhar durante um determinado tempo ali, durante o tempo de permanência dele aqui, ele terá aí esse visto temporário, ok? Seguindo aí, pessoal, temos também o visto diplomático, ok? O visto diplomático ele é concedido a autoridades e funcionários estrangeiros que têm status diplomático e viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente, representando o governo estrangeiro ou organismo internacional reconhecidos pelo Brasil. Então, sempre que nós vamos receber uma delegação internacional, uma autoridade no Brasil, é emitido um visto diplomático para esses representantes, enfim, desses estados que porventura venham participar de qualquer atividade, enfim, de qualquer atividade diplomática no Brasil. Seguindo, nós temos o visto oficial. Esse visto oficial ele é concedido a funcionários administrativos estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente, representando o governo estrangeiro ou organismo internacional reconhecido pelo governo brasileiro ou aos estrangeiros que viajam ao Brasil sob chancelaria oficial de seus estados. Cuidado! Você pode confundir o visto diplomático com o visto oficial. O visto diplomático ele só é expedido para aquelas autoridades que tenham status diplomático. Então, um diplomata da Alemanha, qualquer indivíduo que tenha um status de diplomacia, a ele é expedido o visto diplomático. Já os servidores, ok? Os servidores administrativos dessas nações, imagine um assessor, um secretário-geral, um secretário de um determinado país, né? Enfim, o secretário do governo, esse indivíduo ele vai vir para o Brasil, logicamente, se ele vier numa missão oficial, ele receberá esse visto oficial. Então, atenção, visto diplomático é somente para aqueles que possuem status de cargo de diplomacia. Já o visto oficial é para todos os outros servidores públicos que venham ao Brasil cumprir qualquer tipo de missão diplomática, okay? Qualquer missão ali pelo país de origem. E por fim, o último visto é o visto de cortesia. Esse visto de cortesia ele é concedido a personalidades e autoridades estrangeiras em viagem não oficial ao Brasil. Companheiros e companheiras, aí, independe do sexo, ok? Dependentes e outros familiares que não se beneficiem do visto diplomático oficial para reunião familiar, trabalhos domésticos de missão estrangeira sediado no Brasil. Então, sempre que um servidor estrangeiro, enfim, um líder estrangeiro queira vir ao país para uma missão não diplomática, ele pode fazer pedido desse visto de cortesia, ok? Geralmente esse visto é expedido para prática de atividades de natureza cultural, enfim, perfeito? Então esses, pessoal, são aí os 5 tipos de vistos previstos lá no artigo 12 da Lei 13.487.
445 de 2017. E aí eu também sugiro a vocês a leitura minuciosa do artigo 12, enfim, e aí de cada um desses vistos. Vamos lá agora, pessoal, detalhar melhor com vocês. Nós fizemos assim, uma abordagem geral desses tipos de vistos. Vamos agora trabalhar melhor cada um deles com vocês. Artigo 13 trata do visto de visita. Olha o que diz o artigo 13. O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que venha ao Brasil para estado de curta duração, sem intenção de estabelecer a residência nos seguintes casos: turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas ou desportivas e outras hipóteses definidas no regulamento. É vedado ao beneficiário do visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil. Então, aquele turista que está com visto de visita, ele não pode trabalhar aqui no Brasil, é vedado aí, ok? O beneficiário do visto de visita poderá receber pagamento do governo, de empregador brasileiro ou de entidade privada a título diária, ajuda de custo, cachê, prolabore ou outras despesas com a viagem, bem como concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em competições esportivas ou em concursos artísticos ou culturais, mas remuneração por trabalho ele não recebe, ok? O visto de visita não será exigido em caso de escala ou conexão em território nacional, desde que o visitante não deixe a área de trânsito internacional. Então, ou seja, vamos imaginar que o indivíduo ele faz uma conexão no Brasil, mas o voo de destino dele é para a Argentina. Ele não vai precisar de um visto, desse visto aí de visita, né? Porque ele pousou numa aeronave aqui no Brasil. Logicamente que não, desde que ele não saia daquela área ali da alfândega, da área de trânsito internacional, ok? Seguindo, o artigo 14 trata do visto temporário. O visto temporário diz o seguinte, olha, artigo 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses, ok? Aí vai lá, inciso 1, o visto temporário que tenha como finalidade a linha A, pesquisa, ensino e extensão acadêmica, tratamento de saúde, acolhida humanitária, estudo, trabalho, férias, trabalho, prática de atividade religiosa ou serviço voluntário, realização de investimentos ou de atividade de relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural, reunião familiar, atividade artística ou desportiva com um contrato por prazo determinado, o imigrante seja beneficiário de tratado em matéria de vistos e outras hipóteses definidas em regulamento. Então, nessas hipóteses aqui será concedido o visto temporário, artigo 14, inciso 1. Parágrafo 1º do artigo 14 diz: o visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica poderá ser concedido ao imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira, exigida na hipótese de vínculo a comprovação de formação superior compatível ou equivalente com reconhecimento científico, ok? Então, esses aí são os requisitos previstos no artigo 14 para o visto temporário, ok? Seguindo, dos vistos diplomático, oficial e de cortesia, previsto no artigo 15 até o artigo 18. Vamos lá a eles. Artigo 15 diz: os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, prorrogados ou dispensados na forma desta lei e de regulamento. O parágrafo único diz: os vistos diplomáticos e oficial poderão ser transformados em autorização de residência, o que importará a cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes do respectivo visto, ok? Então, se porventura um diplomata que venha no Brasil e aqui possa fixar residência, ele então vai ter a alteração do visto dele. Então, a alteração do visto de diplomata para o visto permanente. Então, os vistos diplomáticos só serão transformados em autorização de residência, para que ele possa residir no Brasil. Havendo essa alteração, ele perde todo tipo de prerrogativa, imunidade, enfim, em razão da sua situação de diplomata, ok? Artigo 16. Os vistos diplomáticos e oficiais poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades referidas neste caput. Logicamente, para que possa ter o acompanhamento da família desse diplomata, enfim, que venha numa missão de paz, exercer qualquer tipo de trabalho aqui no Brasil. Também os vistos de cortesia, né, como foi dito anteriormente, eles vão passar um tempo para conhecer a cultura brasileira e trazer a família, isso é perfeitamente possível. Artigo 17 diz: o titular do visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto em tratado que contém a cláusula específica sobre esse assunto. Então, a remuneração desses diplomatas, enfim,
todos os indivíduos que possuam esse visto diplomático, ela deve ser feita pelo governo estrangeiro. Perfeito? Eles não podem receber nenhum valor de empresa privada brasileira ou mesmo do governo brasileiro. Artigo 18 diz: o empregado particular titular do visto de cortesia somente poderá exercer atividade remunerada para o titular do exercício diplomático, oficial ou de cortesia, ao qual esteja vinculado sob o amparo da legislação trabalhista brasileira. Então, pode acontecer de um servidor, enfim, um agente público de um país estrangeiro que esteja no Brasil, exercendo uma função aqui, uma atividade de interesse diplomático. Ele só pode, então, receber aí, ser remunerado pelo exercício dessa atividade. E aí será aplicada a lei trabalhista brasileira, o artigo 18 aqui deixa muito claro isso, porque afinal de contas o trabalho ele é prestado no Brasil. Perfeito? Além disso, o parágrafo único diz: o titular do visto diplomático, oficial ou de cortesia será responsável pela saída de seu empregado do território nacional. Então, se porventura existe uma empregada, por exemplo, um diplomata tem uma empregada dele aqui no Brasil, ele chamou um empregado para trabalhar na casa dele aqui no Brasil, ok? Caso ele queira mandar ela embora, né, ele é responsável pela saída dela do território nacional. Afinal de contas, ela veio para cá para trabalhar justamente por conta dele. Perfeito? Então, esses aí são os 5 tipos de vistos previstos na Lei 13.445 de 2017. Perfeito? Bom, feito então a análise dos vistos, né, eu queria comentar com vocês aqui, para a gente finalizar essa aula, a respeito dos direitos dos estrangeiros. Ok? Muito se questiona, né? Afinal de contas, o estrangeiro tem o mesmo direito que os brasileiros, existem algumas particularidades, enfim, como que se dá essa questão dos direitos dos estrangeiros no Brasil. E aí a resposta, pessoal, ela é simples e objetiva, logicamente. Aos estrangeiros, pessoal, é garantido todos os direitos fundamentais, com exceção, logicamente, daqueles inerentes à cidadania. Por exemplo, o voto, concorrer a um cargo eletivo, assumir um cargo público, perfeito? Então, todos os direitos garantidos aos brasileiros são igualmente garantidos aos estrangeiros, com exceção daqueles direitos referentes à cidadania. Exemplo, voto. Estrangeiro não vota no Brasil. Assumir cargo público. Brasileiro nato para assumir cargo público. Um estrangeiro não pode assumir um cargo no Brasil. Também não pode concorrer a um cargo eletivo. Essas aí são as exceções em relação aos direitos dos brasileiros, perfeito? Bom, em relação aos direitos dos brasileiros, queria comentar com vocês aqui o artigo 77 da Lei em Estudo. O artigo 77 traz para nós aqui alguns princípios, ok? Alguns princípios relacionados aqui diretamente aos direitos dos brasileiros, né? Algumas características fundamentais, alguns direitos fundamentais do imigrante, além daqueles já previstos naqueles princípios que nós vimos no artigo 3º. Perfeito? Então vamos lá. O artigo 77 diz o seguinte: as políticas públicas para os imigrantes observarão os seguintes princípios e diretrizes: proteção e prestação de assistência consular por meio de representação no Brasil e no exterior, promoção de condições de vida digna por meio, entre outros, da facilitação de registro consular, de prestação de serviços consulares relativos à área de educação, saúde, trabalho, promoção de estudos e pesquisas sobre os imigrantes e comunidades brasileiras no exterior, atuação diplomática no âmbito bilateral, regional e multilateral em defesa dos direitos do imigrante brasileiro, conforme o direito internacional, ação governamental integrada para a participação de órgãos do governo com atuação nas áreas temáticas mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 4, visando a assistir as comunidades brasileiras e no exterior. Então, o Brasil, então, esses são, assim, as garantias fundamentais, enfim, são os princípios norteadores das políticas públicas imigrantes, além daqueles que nós vimos no artigo 3º anteriormente, ok? Além disso, o Brasil deve buscar um esforço permanente para desburocratizar, desburocratizar e proporcionar a atualização, a modernização do sistema de atendimento do estrangeiro no Brasil, certo? Aprimorar aí a assistência ao imigrante. São aí características aí dos direitos fundamentais dos estrangeiros, ok? E aí, pessoal, dentro do estudo também dos direitos dos estrangeiros, uma questão muito importante a comentar é a respeito da exclusão. Bom, nós vimos que o estrangeiro ele vem para o Brasil a partir de uma autorização, um visto,
e pode vir a trabalho, pode vir a passeio, pode vir por missão diplomática, pode vir aqui para realizar alguma atividade específica de forma momentânea e rápida e ir embora. Então, o imigrante sempre será bem-vindo no Brasil, mas também pode acontecer do imigrante ser expulso, ser excluído. Então, quais são os tipos de exclusão do estrangeiro? Então, nós temos 3 tipos de exclusão do estrangeiro, ou seja, o estrangeiro ele é convidado, né, a se retirar do território brasileiro. Vamos a eles. Deportação. Primeiro tipo de exclusão dos estrangeiros é a deportação. Anotem aí, artigo 50 a artigo 53 da lei em estudo, perfeito? Então aí a deportação é a primeira forma de exclusão. Afinal de contas, o que é deportação? A deportação é uma forma de exclusão do território nacional do estrangeiro que aqui se encontre após uma entrada irregular ou cujo estado tenha se tornado irregular. Então, todo estrangeiro que entra no Brasil de forma irregular ou podendo até ter entrado regularmente, porém a sua situação se tornou irregular, ele será deportado. E o processo de deportação está previsto no artigo 50 a artigo 53 da lei em estudo, perfeito? Então, a primeira forma de exclusão do estrangeiro do Brasil é a deportação. E aí vamos entender um pouquinho o modo como se dá a deportação. Vamos lá, artigo 50 ao artigo 53. E o seguinte, o artigo 50. A deportação é medida decorrente do procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Parágrafo 1º. A deportação será precedida de uma notificação pessoal ao deportado, da qual constem expressamente as irregularidades verificadas e prazo para regularização não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, por despacho fundamentado e mediante compromisso de a pessoa manter atualizadas as informações domiciliares. Ou seja, antes dele ser deportado, o governo brasileiro tem que notificar o indivíduo. Olha, notificamos que você está com essas e essas irregularidades. Então, ou você se adequa e deixa regular a sua situação jurídica de estrangeiro aqui no Brasil, ou você vai ser deportado, ok? E aí, o parágrafo 2º diz, a notificação prevista no parágrafo 1º, ou seja, para que ele possa ali se defender ou apresentar as suas razões, não impede a livre circulação no território nacional, devendo o deportando informar seu domicílio e suas atividades. Então, o fato do imigrante ter sido notificado a respeito de um procedimento de deportação não impede que ele transite dentro do território brasileiro, que ele vá, por exemplo, trabalhar, que ele vá visitar um amigo, que ele vá na praia, que ele vá ao shopping, que ele vá no barzinho, numa boate, não. Ele não tem impedido de circular no território nacional, ok? Mas ele tem que informar o seu domicílio e informar também as suas atividades, aquilo que ele está fazendo. O parágrafo 3º diz, vencido o prazo do parágrafo 1º, que prazo? Aquele prazo lá de 60 dias, né? Sem que ele regularize a situação imigratória, a deportação poderá ser executada. Então, passados 60 dias, não foi regularizada a situação migratória, ele já pode de imediato ser deportado. Parágrafo 4º diz, a deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Vamos supor que no período em que esse imigrante esteve no Brasil, ele fez contratos, ele comprou carro, ele vendeu patrimônio, ele adquiriu patrimônio, vendeu, enfim, todos os direitos dele, decorrentes da assinatura de contratos e tal, que ele praticou no Brasil, ok? Ele não perde, o fato de ele ser deportado, ele não perde esses direitos, ok? E poderá executá-los aqui na justiça brasileira tranquilamente. Parágrafo 5º diz, a saída voluntária de pessoa notificada para deixar o país equivale ao cumprimento da notificação de deportação para todos os fins, ok? Então, caso ele seja notificado e saia voluntariamente, enfim, isso já serve como para fins de notificação para a saída dele do país, perfeito? Essa saída voluntária. Parágrafo 6º diz, o prazo previsto no parágrafo 1º não poderá ser reduzido em casos... o prazo previsto no parágrafo 1º poderá ser reduzido nos casos que se enquadrarem no inciso 9 do artigo 45. Vamos lá ao artigo 45 e ver o inciso 9. O artigo 45 diz o seguinte, olha, ocorrerá então o impedimento de ingresso
quando o indivíduo tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Então esse procedimento de deportação, né, aqui o parágrafo 6º do artigo 50, ele diz para nós que ele poderá ser encurtado caso o indivíduo tenha praticado, né, qualquer ato daquele previsto lá no artigo 45, inciso 9, ok? E voltamos logo mais com as próximas formas aí de